Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Creio que Deus vai te abençoar mais uma vez com esta mensagem, tocar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que com certeza estiverem assistindo. Amém? Que Deus abençoe você. Hoje o tema da mensagem é: as potestades podem influenciar na natureza? Vou repetir. As potestades malignas podem influenciar na natureza? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você acha que um demônio pode estar por trás de uma tempestade, por exemplo? Você pode acreditar de repente que demônios conseguem entrar em animais? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Vamos ver se as potestades malignas podem ou não influenciar na natureza. Vamos ver. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 31. Amém? Já vai preparando a sua Bíblia aí. Não posso esquecer de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho e dê também o seu like. Passamos para 227 inscritos. Glória a Deus. 227. Estávamos com 215, passamos para 222, agora estamos com 227. Amém? Mas ainda está muito longe. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Eu não vou desistir. E eu preciso que você esteja na mesma fé. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, diz assim: e rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8, 31 diz: e rogaram-lhe, quem, pastor, rogou? Os demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar naqueles porcos. E Jesus concedeu-lhe. Pastor, aqui está falando sobre o endemoniado gadareno? Sim. Este homem tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios. E a Bíblia diz que quando Jesus foi expulsar os demônios, houve então este diálogo, essa conversa aqui. Eles pediram, os demônios pediram. Lá em Marcos capítulo de número 5, 10, os demônios pedem, aqui fala abismo, mas lá diz: não nos mande para fora desta província. Aí eles olharam e viram uma manada de porcos, eles disseram: nos manda, Jesus, para aqueles porcos. Ou seja, não nos deixe sair desta província. Não nos mande para o abismo. Por que eles disseram isso? Se eles fossem para outra província, eles seriam castigados. Eles seriam castigados por outros demônios. Pastor, explica esse negócio. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei se você já leu livros sobre batalha espiritual. Explicam muito sobre isso. Eu nasci e cresci dentro de uma religião onde eu aprendi, foi na prática o negócio. Então, eu sei muito bem o que eu estou te dizendo. Então, regiões são dominadas por demônios. E quem está nesta região não pode passar para outra. Porque se ele vai para outra,
ele é castigado pelos cabeças daquela outra região. E os demônios aqui disseram: não nos mande para fora desta província. Lá em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 10. Aqui existe também uma outra petição. Porque eles disseram: não nos mande para o abismo. Porque lá também seriam castigados. Então, Jesus concede que ele vá para os porcos. Pastor, então quer dizer que um demônio consegue entrar dentro de um porco? Tema da mensagem de hoje. As potestades malignas podem influenciar na natureza? Podem, de certa forma, tocar? Primeiro exemplo que eu estou te dando. Um demônio consegue sim entrar em um animal. Vamos ver então outro exemplo? Vamos ver então outro exemplo. Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia fala sobre Eva, que foi enganada por uma serpente. Irmãos, engraçado, né? Ô irmã, você que me ouve agora aí, você, ou pode ser de repente o irmão que está me escutando agora. Você já parou para analisar uma serpente falar com você? Meu Deus, existia, acredita-se que os historiadores, os pesquisadores da palavra, eles acreditam que havia uma certa comunicação entre o homem e os animais, porque não é possível. Aqui em nenhum momento diz que Eva, ela se assustou, tipo, meu Deus, tem uma cobra falando comigo. Não, em nenhum momento ela se assusta. A Bíblia não diz que ela se assusta. A Bíblia diz que ela leva o diálogo com aquele animal tranquilamente, sem nenhum tipo de estresse. Não mostra que ela se assustou, não mostra que ela se admirou. Oh, não. Simplesmente as duas começam ali, a serpente e Eva começam ali a dialogar e deu no que deu, né? Ou seja, o inimigo influenciou, o próprio Satanás influencia aquela conversa e faz com que Eva seja ludibriada, ou seja, foi enganada, foi convencida a pecar contra Deus. Pastor, segundo exemplo, primeiro dos porcos, segundo de Eva. Dá um terceiro exemplo aí, vou te dar agora. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2. Eu vou até ler, amém? Eu vou estar até lendo para que você possa ter certeza. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Versículo de número 1. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Segundo, agora versículo de número 2. Segundo o príncipe das potestades do ar. Repete aí, pastor. Então quer dizer que aqui está dizendo que e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, está falando do ser humano. Em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. A gente andava segundo o que o mundo queria. Segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que estão largados aí, que não quer saber de nada com Deus, ele é chamado de potestade do ar. Ah, pastor, então quer dizer que um furacão
uma tempestade terrível, pode estar sendo influenciada por demônios? Podem não, estão sendo influenciadas por demônios. Por quê, pastor? Pode analisar para você ver. Furacões, grandes tempestades, com desmoronamento, com enxurradas, tsunami, levam muitas vidas. Levam vidas. O intuito, o objetivo é matar. Elas com certeza estão sendo influenciadas, sim. Estão sendo influenciadas, sim, por demônios. Pastor, o senhor tem como me provar isso? Te provo. Primeiro que está dizendo potestades do ar. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 2. Segundo, Jesus, naquela grande tempestade, lembra-se disso? Jesus, foram duas tempestades. Nenhuma ele vem andando por cima das águas, ou seja, dominador. Jesus vem como aquele que domina toda a natureza. Ele vem andando por cima das águas. Oh, glória! Ele vem dizendo, sou soberano sobre este mar, mesmo ele estando bravio, mesmo ele estando em fúria, Jesus vem andando por cima das águas. Meu Deus, só de falar irmão, dá vontade de dar um abraço em Jesus. Pô, Deus poderoso, esse Deus, esse nosso Deus, ele vem andando por cima das águas e ele dá uma ordem. Por que eu digo para você que tinha ali uma influência maligna? Porque Jesus estende a mão e diz, cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz, houve grande bonança. O intuito, o objetivo destas duas tempestades era prejudicar os discípulos e até matá-los. Em Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, diz que Jesus dá uma ordem aos discípulos para irem para o outro lado, da margem do mar. No capítulo de número 5 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, no versículo de número 1 de Marcos 5, diz que eles chegam à margem do mar, a província dos Gadarenos. Quer dizer, no meio do caminho teve uma tempestade terrível e o diabo disse, eles não podem chegar lá do outro lado, porque se eles chegarem lá do outro lado, eles vão salvar aquele homem. No meio do caminho veio aquela tempestade, e o intuito era impedir eles de chegarem do outro lado da margem do mar, porque eles encontrariam o endemoniado gadareno, e Jesus ia libertá-lo. Então o inimigo não queria. Pastor, então quer dizer que por trás destas grandes catástrofes da natureza existem influências malignas? Sim, existem. Eu quero te dar um exemplo. Eu quero contar para você agora um testemunho. Eu quero que você não dê risada, por favor. Agora você vai permanecer sério. É para ficar sério. Vamos lá. Eu conheço o testemunho de um pastor. Olha só como que os demônios são terríveis. Eles entram sim nos animais. Não importa o tamanho, não. Não importa o tamanho. Se for para tentar prejudicar um ser humano, ele até entra dentro de um bicho. Entra. Olha só. Eu conheço um pastor amigo meu, eu não vou falar o nome dele, para preservar, né, a sua identidade, é antiético. Então eu não vou falar o nome, mas é um amigo meu, congregou comigo. Alguns conhecem a história, alguns conhecem essa história. Ele contou na igreja, no testemunho, que novo convertido, tinha acabado de aceitar Jesus. Aí o que acontece? Ele era padeiro, então, na verdade ele é padeiro, então ele trabalha na madrugada,
Porque os pães têm que ser, logo de manhã tem que estar ali prontinho para que ele possa entregar. Tem que ir para a fornalha ali, aquele negócio todo. Eu não entendo esse negócio. Eu sei que ele trabalha na madrugada. Ele estava quase pedindo as contas. Por que, pastor, que ele estava quase pedindo as contas? Quando dava aproximadamente 2 horas da manhã, mais ou menos, e ele trabalhava junto com a sua esposa. Quando dava aproximadamente 2 horas da manhã, ele tem pavor de rato. Pavor. 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 Você sabe o que é desespero? Medo de rato. Muito medo. E aí quando dava 2 horas da manhã aproximadamente, diz que passava um rato. Diz que era exatamente nesse horário. Passava o rato e ficava pulando. Eles corriam para cima da mesa. A esposa começava... Ele em cima, olha só que cena maravilhosa. Ele em cima da mesa, desesperado. Mata, mata! E a esposa, pá, pá, pá. A esposa que tentava matar. Irmão, detalhe, eles não conseguiam matar esse rato. E o rato voava. Diz que o rato fazia... o rato fazia uma cara assim estranha. E voava nele assim, ele desesperado. E se passaram alguns dias e ele não conseguia resolver aquilo. Ele disse, vou pedir as contas. Tinha acabado de aceitar Jesus. Vou pedir as contas. Quer dizer, era o único emprego que ele tinha no momento. Olha que o inimigo como é terrível para tentar prejudicar em qualquer que seja a área. Irmão, parece que é brincadeira o que eu estou te contando, mas é verdade. Ele diz, vou pedir as contas por causa desse maldito desse rato, miserável esse rato aí. Vou parar, não vou. Eu não trabalho naquele lugar mais, eu não trabalho. E a mulher dele, meu filho, para com isso. Mas a gente precisa trabalhar. Ele disse, que conversa é essa? Vou nada, eu não vou naquele lugar mais não. O pai dele, pastor, ele foi até o pai dele, disse, pai, vou pedir as contas. Em um determinado dia ele chegou no pai, vou pedir as contas do serviço. Ele disse, meu filho, mas você acabou de começar a trabalhar, você já vai pedir conta, meu filho? Disse, vou pedir conta, pai, não aguento. Mas o que está acontecendo? Pai, quando dá aproximadamente quase umas 2 horas, duas e pouco, pai, eu vou pedir as contas. Mas o que foi, meu filho? Vou pedir as contas por causa de um rato. O pai dele falou, como é que é o negócio aí? Você vai pedir as contas por causa de quê? De um rato. Ele disse, por causa de um rato? Meu filho, é só matar. Não, pai, você não está entendendo. Aquele rato não é normal, não. Não é um rato qualquer. Aquele rato, não é possível. Aquele rato, ele voa para cima de mim. Sim, ele pula. Ninguém consegue pegar ele, pai. É terrível. Ah, tem algo de errado naquele rato. O pai dele ficou olhando para ele. Com certeza o Espírito Santo foi falando ali. O pai dele falou assim, filho, presta atenção. O pai vai te ensinar. Você está entrando agora no Evangelho, você não sabe disso ainda. Você sabia que você tem autoridade no nome de Jesus Cristo? Também sobre todas as obras das mãos de Deus? Eu já vou te mostrar isso, meu irmão. Já vou te mostrar em onde está escrito isso. O pai dele falou para ele, você sabia que você tem autoridade sobre toda a obra da mão de Deus aqui nessa terra? Tudo que Deus criou na terra, ele deu autoridade para nós, servos de Deus. Adão é que colocava o nome nos bichos, rapaz. Então nós temos autoridade sobre toda a criação da terra. Nós temos autoridade. Ele disse, pai, o que você está querendo dizer? Ele disse, quando o rato passar, você sabia que está escrito em meu nome? Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e pisarão em serpentes em meu nome. Você sabia disso, meu filho? Ele disse, não, pai, não sabia não. Você sabia que você pode dar uma ordem em nome de Jesus e este rato, Deus fazer alguma coisa? Ele disse, é mesmo, pai? Pois então você não vai, o pai dele falou. Em nome de Jesus, toma vergonha na sua cara, rapaz.
parar de trabalhar, perder o emprego por causa do rato? Então tá bom então, pai, eu vou trabalhar. Só que vai ser a última tentativa. Senão a gente não conseguir matar aquele rato. Ô irmão, pensa num homem frouxo. Santo Deus. Tem gente que tem medo de barata. Você que me escuta agora, você tem medo de barata? Tem umas baratas endemoniadas por aí, não? Olha só. Ele disse, pois então eu vou. Se a gente não conseguir matar esse rato, pai, eu não fico mais não. Se isso que o senhor está falando para mim não funcionar, eu não vou mais não. Irmão, o que eu vou te contar agora, se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Ele disse que ele foi trabalhar morrendo de medo e disse, esse é o último dia. Se o que meu pai me ensinou não der certo, eu não volto mais. Ah, não vou voltar mais, não, de jeito nenhum. O pai dele falou, quando o rato passar, você vai dizer assim, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Ô irmão, isso é coisa de doido, não é? Isso é coisa de doido. Mas o pai dele ensinou desse jeito. Pois então, quando o rato passou, começou a trabalhar, aquele negócio todo, passou meia-noite, 1h da manhã, ele já começou a ficar apreensivo. Quando foi se aproximando das 2h da manhã, ele já ficou meio preocupado. Já começou a se arrepiar. Quando o rato passou, ele fechou até o olho e disse, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, irmão, se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. O rato, na hora, começou a se retorcer todinho no chão. O rato começou a se retorcer, como se estivesse tendo uma convulsão. Começou a se retorcer todinho no chão. A mulher dele foi lá e pá! E matou. Glória a Deus. Irmão, quando ele contou isso na igreja, a gente não aguentou de tanto que a gente deu risada. Inclusive, vou mandar esse vídeo para ele relembrar. Amém? Glória a Deus. Pois é. Pastor, aonde é que Deus mostra na Bíblia que nós temos autoridade sobre toda a obra das tuas mãos? Tudo que Ele criou sobre essa terra. Nós temos autoridade, pastor? Vou mostrar para você agora. Abra a sua Bíblia em Salmo de número 8. Vamos ver o que está escrito? Salmos de número 8, versículo de número 3. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, olha só o que Deus diz do homem, contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus está falando que ele criou o homem para ter glória e honra. Versículo de número 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Contudo, tudo pusestes debaixo dos teus pés. Está escrito. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra. Viu aqui? Salmo de número 8. Todos os animais, tudo, Deus colocou autoridade para que eles fiquem debaixo dos seus pés. Ou seja, você está acima e você tem autoridade sobre todos eles. Pastor, eu ainda não estou convencido não. Ah, é? Josué, capítulo de número 10, versículo de número 13. Irmão, eu não estou querendo dizer para você que agora você vai ficar dando ordem agora eu vou dar ordem então pro cachorro, vou dar ordem pro elefante. Não é assim também que funciona, não é bagunçado também não. Então eu vou orar hoje para que não chova.
Eu vou orar hoje. Não, não é assim que funciona também não. Tem que ter um propósito. Deus, ele só vai responder se houver um propósito. Uma oração feita para a natureza só será respondida se tiver propósito. Percebo que em todos estes casos que eu te mostrei, houve um propósito. Jesus, quando repreende a tempestade, tinha um propósito: salvar os discípulos. Quando Jesus dá ordem para os demônios irem para os porcos, tinha um propósito: salvar aquele homem que estava ali endemoniado. Percebam que a serpente falou com Eva para um propósito, ou seja, destruir o ser humano. Percebam o que tem a ver com o ser humano? Então, não é também ficar... então a partir de agora então eu vou dar ordem para as borboletas. Após aqui... irmão, não é assim não. Deus não está querendo dizer isso para você. Todas as vezes que a natureza estiver sendo influenciada e a vida do ser humano estiver sendo, de uma forma ou de outra, afligida, quando você estiver em perigo, porque a natureza está sendo influenciada por demônios, ou para te livrar de alguma coisa, você pode dar a ordem no nome de Jesus. Vou te provar agora. Josué 10:13. A Bíblia diz que estava tendo uma guerra violenta. 5 reis contra Israel. 5 nações contra uma só. Tá vendo? Que tem que ter um propósito: salvar a nossa vida. Tem que ter um propósito de salvação, de libertação. Tem que ter um propósito para livrar a nossa vida de alguma coisa. Porque senão Deus também não vai ficar respondendo também não. Virou brincadeira agora? A Bíblia diz que 5 reis vieram contra Israel. Josué 10:13. Aí eles começaram a batalha, aquela coisa terrível. O dia foi se passando. Josué disse: se anoitecer, a gente perde. Josué falou: se anoitecer, esses exércitos são peritos à noite. Eles são exímios lutadores à noite. Nós vamos perder. A noite não pode cair. Não pode ficar noite. Você sabe o que Josué fez? Josué olhou para o céu e disse: Sol, detém-se em Gibeão. Lua, no vale de Ajalon. O sol e a lua pararam. Travou. Parou. A Bíblia diz que naquele dia não houve noite. Pastor, ele deu ordem para o sol e para a lua para que a vida deles permanecesse protegidas por Deus? Exatamente. Entendi, pastor. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Que Deus vai nos dar autoridade sobre a natureza. Não. Todas as vezes que for necessário, você pode usar a autoridade que Jesus te deu. Pastor, o sol e a lua pararam? Sim. Quando os 5 exércitos viram que a noite não caía e Deus foi dando vitória, fogo do céu começou a cair, destruiu todos os reinos, aqueles 5 reinos. O nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Pastor, então, por causa das nossas vidas, Deus mexe até na natureza? Mexe. Os demônios podem querer tocar, influenciar a natureza, mas você que me ouve agora, homem de Deus, mulher de Deus, quando perceber que tem um dedinho do diabo, é essa barata aí que fica voando em tu,
Deixa de ser medrosa, mulher. Oxi. Ai, tem medo de barata. O diabo ele fala assim, ela tem medo de barata, ó. Vou usar uma barata para catar ela. Você já percebeu que é exatamente o bicho que você tem medo que voa em cima de você? Toma posse dessa palavra. Vamos orar? Já deu tempo já. A esposa está avisando ali, ó. Acabou. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, o teu povo acabou de aprender que o diabo pode querer influenciar, e ele até pode, ele consegue entrar em animais, ele consegue mexer na natureza. É ele que está por trás das grandes tempestades, das grandes catástrofes da natureza. É ele que está por trás. Mas se um homem de Deus que estiver sendo, ó Deus, de uma certa forma afligido pela natureza, por estas hostes satânicas, se o ser humano, se o homem de Deus, a mulher de Deus perceber que tem dedo do diabo, ele pode repreender. E em nome de Jesus, Pai, o milagre vai acontecer, porque o Senhor parou o sol, parou a lua. O Senhor deu ordem para a tempestade, para não destruir e não matar os discípulos. Todos eles tiveram que obedecer. O Senhor deu ordem para que os demônios entrassem em porcos, e eles tiveram que obedecer. Então, para salvar um ser humano, o Senhor mexe até na natureza. O diabo pensa que ele pode usar a natureza para nos destruir, mas o homem de Deus e a mulher de Deus que tiver este entendimento pode dar a ordem. Em nome de Jesus, se a sua vida ou a vida de alguém estiver sendo ameaçada, faz esta prova para você ver. Deus vai te responder, porque Ele é Deus. Pai querido, muito obrigado. Eu consagro esta água e eu creio, aquele que beber recebe autoridade também sobre todas as obras das tuas mãos, porque está escrito lá no Salmo de número 8 e acabou. O que está escrito, está escrito. Agora é pela fé, acredita quem quiser. Eu sou doido, eu acredito mesmo. Alguns me chamam de maluco. Você é maluco, né, pastor? Sou. Eu sou doidinho por Jesus. E eu creio piamente na palavra dele. Sei que ela não acontece. Não vai acontecer sem propósito. Mas quando houver um propósito, Deus nos dá autoridade até sobre as obras das tuas mãos. Recebe agora a autoridade e beba um pouco desta água. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser orientado por esta palavra, em nome de Jesus.